Oi, gente! Hoje eu trago pra vocês esse esfumado com rosa. Maravilhoso, né? Vocês podem reproduzir com qualquer cor, podem usar a imaginação de vocês, a criatividade. Ontem eu tava com exatamente a mesma técnica nos tons de azul, então vocês podem usar e abusar das cores. É super fácil. Vou postar aqui o passo a passo acelerado, mas dá pra ver super bem, ficou bem legal o vídeo. E eu acelerei para otimizar o tempo, para não tomar muito tempo de vocês. Espero que vocês gostem. Vou deixar o vídeo aqui salvo, então se vocês estão curtindo, se esse conteúdo tá bacana, se tá proveitoso para vocês, cliquem no sininho para receber as notificações, se inscrevam no canal, que eu vou postar toda semana novidades para vocês. Gente, lembrando sobre o que a gente já havia comentado esses dias sobre autoestima, usem maquiagem todos os dias, usem o que vocês têm. Se você tem só uma paletinha de sombra nude, usa isso, tá? Dá pra aproveitar super bem. Eu fiz a técnica hoje, utilizei somente sombra. Eu não estou usando lápis, então dá pra fazer tranquilamente. É só você umedecer o pincel, pode ser com água mesmo, tá? E passa, eu fiz o delineadinho com sombra, tá? Então passa aí o pincel úmido na sua sombra mesmo e usa. Se você não gosta de sombra colorida, pode usar a nude, pode utilizar para fazer só um delineadinho com sombra marronzinha também, fica super show. O importante é usar maquiagem, tá bom? Espero que vocês gostem. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Beijo, gente! Então, vamos lá, gente. Eu fiz primeiro a sobrancelha com a pastinha de sobrancelha, mas vocês podem usar também a sombra de sobrancelha ou um lápis de sobrancelha. Essa é a pastinha da parte Queen. Com um pincelzinho chanfrado. Desenhando primeiro a parte externa, né, os extremos, e depois por dentro. Aí, na sequência, eu usei o corretivo camuflagem da Bitarra, com uma gotinha de diluidor, para deixar ele um pouquinho mais pastoso, né, mais líquido. Desenhei toda a pálpebra. E a parte de cima também, fiz os dois olhos já. Sempre os dois olhos, tá, gente? Pra não se perder. Na sombra também, sempre você faz o procedimento nos dois olhos, para não se perder nas cores e tal. A parte da pálpebra e já faz em cima também, já contorna a sobrancelha já para deixar contornado e iluminado. Aí você vai com a esponjinha para lapidar, para deixar bem ajustadinho para receber a sombra. Com batidinhas, você pode usar essa esponjinha tanto úmida quanto seca. Eu prefiro usar seca, que ele dá um acabamento mais pesado. Eu gosto de pele mais pesada. Se você usar ela molhada, ela vai ficar mais carregada, mais suave. Aí, usei a sombra rosa clarinha com o pincel da Esfumato. Esfuma bem, esfumar nunca é demais. Primeiro eu usei um tom rosa bem clarinho. Esse é o pincel S14 da Esfumato. Já fiz os dois olhos. Ainda com o pincel S14, agora um pouquinho mais pra dentro, eu tô usando uma sombra rosa um pouco mais escura, um pouco mais forte. Logo abaixo de onde eu esfumei o rosa um pouco mais claro. Isso vocês podem usar
qualquer tom, tá, gente? Qualquer sombra, qualquer cor. Mesma coisa, esfuma muito, não cansem de esfumar. Lembrando que tem que pegar bem na ponta do pincel, quanto mais na ponta do pincel você pegar, mais suave vai ficar a sua mão. E melhor vai ficar o resultado. Agora, um rosa, com o pincel de aplicação para um rosa mais forte. Eu apliquei na pálpebra móvel. Lembrando que vocês podem usar qualquer tom de sombra, qualquer cor. Pode fazer isso com marrom, com preto. Agora, o pincel S14 da Esfumato, para unir o rosa forte com as outras cores. Esse é um pincelzinho para limpar quando vê que ficou marcado. Ó, os dois olhos prontos. Agora, eu usei um jumbo branco da NYX para fazer uma marcaçãozinha ali, para utilizar uma sombra cintilante rosa, bem clarinha e bem brilhosa. Apliquei o jumbo branco da NYX. Utilizei a esponjinha para espalhar um pouquinho esse branco. Vou usar um pincel de aplicar sombra para aplicar aquela sombra cintilante em glitter ali, em cima do branco. Fiz o outro olho também. Agora, eu vou aplicar uma sombra lá do final, pro final do olho, com um pincel molhado. Pode ser com água, tá, gente? Umedece o pincel e aplica a sombra. Esse é uma cor tipo um vinho. Puxei lá pro final pra fazer um gatinho. É um pincel úmido, só isso. Pode ser umedecido com água ou com a própria bruma fixadora. O outro olho também está ok. Eu peguei um algodão umedecido com a bruma fixadora para limpar a parte de baixo, para deixar um gatinho bem perfeito. Agora, o iluminador abaixo da sobrancelha. Como eu gosto de muito brilho, mais iluminador, para deixar essa sobrancelha bem levantada, um olhar bem levantado, bem poderoso. Brilho nunca é demais, né, gente? Mais um pouquinho de brilho. Agora, no cantinho interno dos olhos. Agora, máscara de cílios. Enquanto você passa a colinha nos cílios, enquanto isso você vai aplicando a sua máscara, enquanto a colinha seca. Agora, coloca os cílios. Eu gosto de colocar primeiro no meio e depois eu acerto os cantos, as extremidades.
Tem gente que gosta de aplicar máscara de cílios depois, cada um encontra a sua maneira de colar. Os 2 olhos colados, agora vamos para a pele. Apliquei a base. Eu aplico a base grosseiramente, com o pincel. Depois eu utilizo a esponjinha, pego um pouquinho do produto de base que ficou na plaquete e vou uniformizando com a esponjinha seca. Eu gosto de utilizar a esponjinha seca. Então, eu uso o diluidor para aplicar o corretivo, para iluminar o centro do meu rosto. Aí, eu venho com a esponjinha novamente. Agora, o corretivo escuro para fazer os contornos nas laterais da testa. Nunca utiliza no meio da testa para não dar aquela aparência de que você está usando uma tiara. Na lateral da testa. E na bochecha, vindo lá do cantinho da orelha em direção ao cantinho da boca. Agora, o pó para selar. Eu uso pó solto, eu gosto desse pó da Paiô. Aplicar muito pó, tá, gente? Se você aplicar muito pó e deixar esse pó agir por 5 minutos, você vai passar o dia inteirinho maquiada e a sua maquiagem praticamente não vai sair na máscara, porque esse pó sela mesmo, esse pó é maravilhoso. Deixa agir 5 minutinhos enquanto você faz os olhos e tal, você deixa esse pó selando a sua maquiagem. Você vai ter um resultado fantástico. Eu apliquei ali a sombra, também com o pincel molhado. Apliquei o jumbo branco da NYX dentro do olho, na linha d'água do olho. Apliquei sombra rosa clara ali em cima desse lápis branco. Mais um pouquinho da sombra com glitter, a sombra rosa com glitter, logo abaixo da sombra rosa clara que eu havia aplicado. Um pouquinho de iluminador branco, eu apliquei ali dentro, nos cantinhos dos olhos também. Corrigi a sobrancelha, que tinha ficado com um pouquinho de base para finalizar. Para não deixar a sobrancelha branca, né? Tirei o pó. Aplica a máscara de cílios na parte de baixo, a máscara de cílios na parte de baixo, que eu esqueci de filmar, não esqueçam de aplicar. Aí, eu apliquei o pó de contorno em cima de onde eu havia passado o contorno em creme, para selar também. Um blush. Eu estou usando esse blush laranja, que eu estou apaixonada por ele. Fica lindo na pele. O iluminador, logo acima do blush. Na pontinha do nariz você coloca o indicador e daí espalha com o pincel deitadinho em cima da boca ali para dar aquele efeito quando você passar o batom. Aplica o batom. E pronto! Maravilhosa, né, gente? Espero que vocês tenham gostado.